Minha gente querida, quando eu falar o que vou contar agora, vocês vão entender por que durante 43 anos da minha vida eu tremia só de ouvir a música Parabéns pra Você. Imaginem uma criança de apenas 5 anos sendo segurada à força pelos próprios irmãos, recebendo socos contados um por um para cada ano de vida, enquanto eles riam e falavam: "Esse é seu presente de aniversário, sua desgraçada." Pois foi isso que vivi, meus queridos, e muito pior do que isso, porque o Busimar que eu vou contar para vocês hoje vai deixar qualquer pessoa de cabelo em pé. Meu nome é Antônia Ferreira da Silva. Tenho 81 anos bem vividos, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, e nasci lá no sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada Soledade, onde o sol racha a terra e a vida é dura que nem pedra. Hoje moro aqui no interior do Amazonas, numa cidade pequenina chamada Tefé, nas margens do rio Solimões, bem longe de onde tudo começou. Vocês que estão me ouvindo agora, saibam que cada palavra que vou falar é pura verdade. E se eu estou aqui contando isso, é porque acredito que minha história pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo inferno que eu passei. Antes de mais nada, quero dizer uma coisa importante para vocês que estão me assistindo. Se vocês se inscreverem no canal, não é só para me ajudar não, é para ajudar outras pessoas também. Porque quanto mais gente vê essas histórias, mais gente pode ser salva. E olhem, todo mês aqui a gente faz sorteios para quem mais comenta e dá like, mas só vale para quem se inscreveu, viu? É uma forma de a gente criar uma corrente do bem, uma comunidade de pessoas que se importam umas com as outras. Agora deixem eu voltar para minha história, que vocês não vão acreditar no que vou contar. Nasci no dia 22 de março de 1943. Numa casa de taipa no meio do nada, onde a miséria era tanta que a gente comia feijão com farinha 3 vezes por dia quando tinha, e quando não tinha, a gente comia só a farinha mesmo, molhada com água e sal. Meu pai, Severino Ferreira da Silva, trabalhava quebrando pedra numa pedreira, e minha mãe, Maria José, costurava para as mulheres ricas da cidade quando conseguia serviço. Éramos uma família de 7 filhos, eu sendo a caçula e a única menina depois de 6 homens. Meus irmãos eram Raimundo, o mais velho, que tinha 22 anos quando eu nasci. Depois vinha Cícero com 19, João com 17, Francisco com 14, Antônio com 11 e Pedro com 9 anos. Nossa casa era pequena que nem formigueiro, com 2 quartos só, um para meus pais e outro onde todos nós dormíamos amontoados que nem bicho. O que eu vou contar agora vai fazer vocês entenderem como pode existir tanto mal dentro de uma família. Desde que me conheço por gente, meus irmãos mais velhos, principalmente Raimundo, Cícero e João, me tratavam como se eu fosse um estorvo, uma praga que tinha aparecido para atrapalhar a vida deles. Eles diziam que eu era a filha do capeta, que tinha nascido para trazer desgraça para a família. E o pior de tudo é que meus pais nunca fizeram nada para me defender. A violência começou cedo demais na minha vida. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que eles fizeram aquela maldade comigo. Era meu aniversário de 5 anos, e minha mãe tinha feito um bolinho de tapioca, coisa simples, mas para mim era o maior tesouro do mundo. Cantaram parabéns. Eu soprei a velhinha feita de sebo, e pensei que aquele era o dia mais feliz da minha vida. Como eu estava enganada, meus queridos, como eu estava enganada. Quando anoiteceu e meus pais foram dormir, Raimundo veio me buscar. "Vem cá, aniversariante", ele disse com um sorriso que me deu um frio na barriga. "A gente tem um presente especial para você." Ele me levou para o quintal, onde os outros 2 estavam esperando. O lugar estava escuro, só com a luz da lua, e eu já estava com medo, mas não sabia do que. "Toda criança ganha presente no aniversário", disse Cícero, se aproximando de mim. "E você vai ganhar 5 presentes, um para cada ano." Foi aí que veio o primeiro soco, direto na minha barriguinha pequena. Caí no chão sem ar, sem entender nada, chorando de dor e de susto. "Esse foi o primeiro", riu João. "Faltam 4. E assim eles fizeram. Me bateram 5 vezes, contando cada golpe, enquanto eu implorava para pararem. Quando acabou, Raimundo se ajoelhou do meu lado e disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. "Todo ano vai ser assim, uma surra para cada ano que você fizer. E se você abrir a boca para alguém, vai ser muito pior.
Entendeu, sua peste? Eu estava tremendo, machucada, sem entender por que meus próprios irmãos me odiavam tanto. Voltei para casa rastejando, me escondi debaixo do cobertor e chorei até não ter mais lágrima. No dia seguinte, quando minha mãe viu os roxos no meu corpo, eu disse que tinha caído da goiabeira. Ela passou uma pomada caseira e falou para eu ter mais cuidado. Nunca passou pela cabeça dela que os próprios filhos podiam estar fazendo aquilo comigo. E foi assim que começou meu calvário, meus queridos. Um calvário que durou muitos e muitos anos, onde a data que deveria ser a mais feliz do ano se transformou na que eu mais temia no calendário. Vocês que estão me ouvindo, imaginem como é crescer com esse medo dentro do peito, sabendo que todo ano, no seu aniversário, ao invés de festa ia ter surra, ao invés de alegria ia ter dor. Era como viver com uma bomba relógio dentro de casa, esperando explodir. E o pior de tudo é que eu não podia contar para ninguém, porque se contasse, eles prometiam que iam me dar uma surra que eu nunca mais ia esquecer. Agora me digam uma coisa, vocês que estão assistindo, já viram uma criança de 5 anos aprender que não pode confiar nem nos próprios irmãos? Já imaginaram como é ter medo da própria família? Pois foi isso que eu vivi, e isso foi só o começo de uma história que vocês não vão acreditar. Se vocês querem saber como foi que eu consegui sair dessa vida de cachorro, como foi que eu escapei desse inferno, então fiquem comigo que eu vou contar tudo, nos mínimos detalhes. E por favor, se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora, porque sua inscrição pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Contem para mim aqui nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação de violência em casa? Como vocês lidariam com uma situação dessa? Quero muito saber a opinião de vocês, porque juntos a gente pode ajudar muita gente. Das surras, mas também nunca fizeram nada para me defender. Ficavam ali parados, com medo dos mais velhos, assistindo tudo calados que nem tatu. O que mais me doía não era nem a pancadaria, meus queridos. Era ver que dentro da minha própria casa eu não tinha ninguém para me proteger. Meu pai chegava morto de cansaço da pedreira, comia sua comida e ia dormir. Minha mãe vivia costurando, tentando arranjar uns trocados, e quando eu tentava chegar perto dela para receber um carinho, ela sempre estava ocupada demais. Era como se eu fosse invisível na minha própria família, como se eu não existisse. Na escola, que ficava a mais de 1 hora de caminhada da nossa casa, eu era aquela menina quieta, assombrada, que ninguém queria se aproximar muito. As outras crianças achavam que eu era esquisita porque eu vivia assustada, saltando com qualquer barulho mais alto. A professora, Dona Conceição, não, esperem, era Dona Mercedes, vivia perguntando se estava tudo bem em casa. Mas eu sempre mentia, dizia que estava tudo normal. Como é que eu ia contar que meus próprios irmãos me batiam no meu aniversário? Quando completei 9 anos, em 1952, aconteceu uma coisa que me marcou mais que qualquer surra. Naquela noite, depois dos 9 golpes de sempre, Raimundo me segurou pelo braço e disse uma coisa que me gelou o sangue. Ano que vem você faz 10 anos, já vai estar ficando mocinha. Os presentes vão ser diferentes. O jeito que ele olhou para mim, com aqueles olhos de bicho danado, me fez entender que algo pior estava por vir. Passei o ano todo de 1952 vivendo com esse medo cravado no peito. Toda noite eu sonhava com coisas ruins, acordava gritando, suando frio. Minha mãe achava que eu estava ficando doente, me dava chá de erva cidreira, mas não adiantava nada. Como é que chá ia curar um medo que vinha de dentro da própria casa? Foi nessa época que comecei a perceber que Raimundo me olhava de um jeito diferente, um jeito que me dava nojo e medo ao mesmo tempo. Quando eu estava tomando banho no quintal, atrás do lençol que minha mãe estendia para me dar privacidade, eu sentia que ele estava espiando. Quando eu vestia minha camisola para dormir, ele ficava ali parado na porta do quarto, olhando com aquele sorriso maldoso. O dia do meu aniversário de 10 anos chegou que nem uma tempestade que a gente vê vindo de longe, mas não pode fazer nada para evitar. Minha mãe fez um bolo de fubá simples, cantaram parabéns, eu soprei as velhinhas tremendo que nem vara verde. Passei o dia inteiro com a barriga embrulhada, sabendo que quando a noite chegasse, algo muito ruim ia acontecer comigo. E aconteceu, meus queridos. Aconteceu uma coisa que até hoje,
Com meus 81 anos, ainda me faz acordar de noite molhada de suor. Quando meus pais dormiram, os 3 vieram me buscar, como sempre, mas dessa vez me levaram para o galinheiro, longe da casa. 10 anos, disse Raimundo, lambendo os beiços que nem cachorro com fome. Agora você já é uma mulherzinha. O que eles fizeram comigo naquela noite? Meu Deus do céu! Como pode existir tanta maldade no coração de uma pessoa? Além dos 10 golpes de sempre, eles me tocaram onde não deviam tocar. Me fizeram coisas que uma criança de 10 anos nem sabia que existia. Raimundo disse que aquilo era parte do presente, que toda mulher tinha que passar por aquilo. Eu chorava, implorava para pararem, mas eles só riam. Cícero segurava minha boca para eu não gritar, enquanto João segurava meus braços. E Raimundo fez comigo coisas que nem os animais fazem. Quando acabou, eu estava quebrada por dentro e por fora. Raimundo me olhou bem nos olhos e disse: se você contar isso para alguém, a gente mata você. E antes de matar, a gente faz isso todo dia até você morrer. Voltei para casa rastejando, sangrando, com a alma despedaçada. Entrei debaixo do cobertor e fiquei lá, tremendo, até o sol nascer. No dia seguinte, minha mãe notou que eu estava andando diferente, meio mancando. Perguntou o que tinha acontecido. Eu inventei que tinha caído de uma árvore. Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse: você anda muito arteira, menina. Uma hora vai se machucar de verdade. Se ela soubesse que eu já estava machucada da pior forma possível. A partir daquele dia, meus queridos, eu não era mais a mesma pessoa. Era como se tivessem matado a criança que eu era e deixado só uma casca vazia no lugar. Parei de brincar, parei de sorrir, vivia que nem um fantasma pela casa. Na escola, meu rendimento despencou. Dona Mercedes vivia me chamando a atenção porque eu ficava olhando para o nada, perdida nos meus pensamentos ruins. O pior de tudo é que aquilo não parou por aí. Raimundo passou a me procurar outras vezes, não só no meu aniversário. Quando meus pais saíam para a feira, quando iam visitar algum parente, ele sempre arranjava uma desculpa para ficar em casa comigo. E toda vez era a mesma coisa: as ameaças, a violência, a humilhação. Eu vivia escondida, tentando nunca ficar sozinha com ele, mas numa casa pequena que nem a nossa, não tinha para onde correr. Cícero e João também começaram a fazer a mesma coisa. Era como se eu fosse um brinquedo quebrado que eles usavam quando queriam. Eu tentava me esconder no mato quando via eles chegando em casa, dormia embaixo da cama quando podia, mas eles sempre me achavam. E sempre vinham aquelas palavras: se você contar, a gente te mata. Quando fiz 11 anos, os golpes aumentaram para 11, mas dessa vez eles nem se deram ao trabalho de me levar para longe. Fizeram tudo ali mesmo no quintal, porque sabiam que eu nunca ia ter coragem de gritar. Eu tinha virado um bicho acuado, sem voz, sem esperança, só esperando cada dia passar para ver se no outro as coisas melhoravam. Mas nunca melhoravam, meus queridos, só pioravam. Foi quando eu comecei a pensar em fugir. Mas para onde uma menina de 11 anos podia ir no meio do sertão da Paraíba? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém fora da cidade, e se meus irmãos me pegassem tentando fugir, nem quero imaginar o que fariam comigo. Vocês que estão me ouvindo agora, imaginem como é viver assim, com medo da própria sombra, sem poder confiar em ninguém, nem na própria família. Era como viver no inferno, mas um inferno que ninguém via, porque para todo mundo lá fora, a gente era uma família normal. E eu ali, morrendo um pouquinho todo dia, sem saber que ainda tinha muito sofrimento pela frente. Mostrar que mandava em tudo e em todos. E eu, coitada, era o alvo preferido dele para descontar a raiva. Nessa época, minha mãe começou a ficar doente. Tossia muito, cuspia sangue às vezes e andava cada dia mais magra e amarelada. Meu pai dizia que era só uma gripe que não passava, mas eu via nos olhos dele que ele sabia que era coisa mais séria. Com minha mãe doente, a responsabilidade da casa caiu toda nas minhas costas. Eu que tinha que cozinhar, lavar roupa no rio, cuidar da casa e ainda aguentar as maldades dos meus irmãos. Foi numa dessas idas ao rio para lavar roupa que aconteceu uma coisa que mudou minha vida para sempre. Eu estava lá sozinha, esfregando as roupas na pedra, quando apareceu uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Era uma senhora alta, magra,
com cabelos grisalhos presos num coque e uns olhos azuis que pareciam ver através da alma da gente. Ela se apresentou como Dona Francisca, disse que era parteira e que tinha vindo morar na cidade há pouco tempo. Menina, ela disse se aproximando devagar, você parece estar carregando o peso do mundo nas costas. Que idade você tem? Respondi que tinha 12 anos, quase 13. Ela ficou me olhando com aqueles olhos penetrantes e disse uma coisa que me fez estremecer. Criança com olhar de velha sempre tem uma história triste para contar. Se um dia você precisar de ajuda, pode me procurar. Moro na Casa Azul, perto da igreja. Naquela noite, no meu aniversário de 12 anos, além dos 12 golpes de sempre, Raimundo trouxe uma novidade que me deixou apavorada. Esse ano você vai ganhar um presente especial, ele disse com aquele sorriso diabólico. A gente vai te ensinar como é que se faz para virar mulher de verdade. O que eles fizeram comigo naquela noite, meu Deus, como pode existir tanto mal no coração de gente que deveria me proteger? Eles me machucaram de formas que eu nem sabia que existia. Fizeram comigo coisas que até hoje não consigo falar direito. Raimundo disse que aquilo era preparação para quando eu arranjasse marido, que toda mulher tinha que aprender essas coisas. Eu sangrei, gritei até ficar rouca, mas ninguém veio me socorrer. Quando acabou, eu estava destroçada, com a alma em frangalhos. Nos dias seguintes, eu mal conseguia andar direito. Minha mãe, mesmo doente, percebeu que alguma coisa estava errada comigo. O que foi, minha filha? Você está muito quieta, mais que o normal. Eu queria tanto contar para ela, desabar no colo dela e falar tudo, mas as palavras não saíam. Como é que eu ia explicar que meus próprios irmãos estavam me destruindo? Foi aí que lembrei das palavras de Dona Francisca. Numa tarde, quando todos saíram de casa, eu me esgueirei até a Casa Azul perto da igreja. Bati na porta devagarzinho, tremendo que nem folha no vento. Quando ela abriu e me viu ali, parada na porta dela que nem um passarinho machucado, ela imediatamente me puxou para dentro. Que foi, criança? Que aconteceu? Ela me fez sentar numa cadeira, me deu um copo d'água e ficou ali me olhando com aqueles olhos cheios de bondade. Foi aí que eu desabei. Contei tudo, desde o primeiro aniversário quando eu tinha 5 anos, até as coisas horríveis que tinham acontecido há poucos dias. Chorei que nem chuva no temporal, soluçando entre as palavras. Dona Francisca me ouviu em silêncio, a cara dela ficando cada vez mais séria. Quando terminei de contar, ela segurou minhas mãos entre as dela e disse: Minha filha, isso que está acontecendo com você não é normal, não é certo. Seus irmãos estão cometendo um crime terrível e seus pais precisam saber disso. Não, Dona Francisca, eu gritei desesperada. Se eles souberem que eu contei, vão me matar. Eles prometeram que vão me matar. Ela balançou a cabeça e disse: Criança, você não pode continuar vivendo assim. Isso não é vida, é morte em vida. Vou conversar com o delegado, vou arranjar um jeito de te proteger. Mas eu tinha tanto medo que implorei para ela não fazer nada, pelo menos não ainda. Prometi que se as coisas piorassem, eu voltaria lá. Ela concordou, mas me fez prometer que se alguma coisa muito grave acontecesse, eu correria direto para a casa dela, não importava a hora. Voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Era um misto de alívio por ter contado para alguém e pavor do que poderia acontecer se meus irmãos descobrissem. Tentei agir normal, fazer minhas tarefas como sempre, mas sentia que Raimundo estava me olhando diferente, como se desconfiasse de alguma coisa. Alguns dias depois, a tragédia bateu na nossa porta com força total. Minha mãe, que já estava bem debilitada, teve uma crise terrível durante a madrugada. Tossiu sangue a noite toda, ficou com febre alta, delirando. Meu pai saiu correndo atrás do médico, mas quando ele chegou, já era tarde demais. Minha mãe tinha morrido nos meus braços, pedindo perdão por não ter cuidado melhor de mim. O enterro foi uma coisa triste de se ver. Toda a cidade foi ao cemitério, porque minha mãe, apesar de pobre, era muito querida por todo mundo. Eu estava ali, parada na beira da cova, vendo desceram o caixão e pensando que agora eu estava completamente sozinha no mundo. Sem minha mãe, quem ia me proteger? Quem ia perceber quando eu estava sofrendo? Após o enterro, meu pai ficou que nem alma penada, andando pela casa feito zumbi. Parou de trabalhar direito, começou a beber pinga e, cada dia que passava, ele estava mais alheio a tudo o que acontecia ao redor.
Era como se ele tivesse morrido junto com minha mãe, deixando só o corpo ali para ocupar espaço. Com a morte da minha mãe e meu pai naquele estado, meus irmãos ficaram completamente à vontade para fazer o que quisessem comigo. Raimundo se achava o dono da casa, mandava em tudo e em todos, e eu, coitada, virei praticamente uma escrava. Cozinhava, lavava, passava, cuidava de tudo e ainda tinha que aguentar as violências deles. Foi nessa época que Cícero começou a beber também, e quando bebia, ficava violento que nem animal. Ele me batia por qualquer coisa. Se a comida estava sem sal, se a roupa não estava bem passada, se eu olhava torto para ele. E João, que antes só participava das surras do aniversário, começou a fazer as mesmas maldades que Raimundo fazia comigo. Eu estava cercada de lobos, meus queridos, e não tinha para onde correr. Dentro da minha própria casa, eu vivia que nem prisioneira, sempre alerta, sempre com medo do que podia acontecer. E o pior de tudo é que ninguém de fora suspeitava de nada. Para todo mundo, éramos uma família normal que estava passando por um momento difícil depois da morte da minha mãe. Era como viver um pesadelo eterno, acordada. Eu rezava todo dia para Nossa Senhora me dar força para aguentar mais um dia, porque tinha noites que eu pensava seriamente em acabar com tudo, em me jogar no rio e não precisar mais sofrer. Mas alguma coisa dentro de mim, uma vozinha pequenina, dizia que eu tinha que resistir, que um dia as coisas iam mudar. E mudaram, meus queridos, mas não do jeito que eu esperava. O que aconteceu depois, vocês não vão acreditar no que eu vou contar. Se vocês acham que já sofri demais, esperem para ouvir o que vem pela frente. Que chamava de irmãos, não tinham piedade no coração. Mas o que aconteceu naquele dia foi além de qualquer maldade que eu pudesse imaginar. Raimundo tinha planejado uma festa especial para mim, e quando ele falou nisso, vi o diabo dançando nos olhos dele. Naquela época, final de 1955, nossa casa tinha virado um antro de perdição. Meu pai passava os dias bebendo cachaça e gemendo o nome da minha mãe. Os irmãos mais novos tinham medo de respirar perto dos mais velhos. E eu tinha virado o brinquedo quebrado que eles usavam para descontar toda a raiva do mundo. Na véspera do meu aniversário, Raimundo chegou em casa com 2 amigos dele, uns cabras da peste que eu já tinha visto por aí fazendo arruaça na cidade. Quando vi aqueles homens entrando na nossa casa e olhando para mim com aquele sorriso de urubu, senti que algo terrível estava para acontecer. Meu coração disparou que nem cavalo brabo, e eu comecei a tremer sem conseguir parar. Amanhã nossa irmãzinha faz 13 anos, disse Raimundo para os amigos, me apontando como se eu fosse um objeto. E a gente vai fazer uma festa bem especial para ela. Vocês vão ver como ela é obediente. Os homens riram de um jeito que me deu vontade de vomitar. E eu soube naquele momento que minha vida estava por um fio. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei deitada na minha esteira, ouvindo eles conversarem e bebendo no quintal, planejando coisas que mesmo hoje com meus 81 anos, não consigo repetir. De vez em quando escutava meu nome e gargalhadas que pareciam vir do inferno. Rezei tanto naquela madrugada que achei que ia gastar todas as orações que sabia. Quando amanheceu o dia 22 de março, dia da minha desgraça, eu levantei da cama como quem vai para o próprio funeral. Fiz o café da manhã tremendo, varri a casa meio tonta e tentei me convencer de que talvez fosse só paranoia minha, que talvez não fosse acontecer nada demais. Como eu estava enganada, meus queridos, como eu estava enganada. Durante o dia, os amigos do Raimundo ficaram por ali, bebendo, jogando cartas, me olhando de um jeito que me fazia querer me esconder debaixo da terra. Meu pai estava tão bêbado que mal conseguia ficar em pé, e meus irmãos mais novos sumiram de casa, provavelmente pressentindo que ia dar ruim. Quando chegou a noite, Raimundo veio me buscar com aquele sorriso do demônio. Chegou a hora da sua festa e aniversariante. Ele disse, me agarrando pelo braço com força. E dessa vez você vai ter plateia. Tentei resistir, mas ele me arrastou para o quintal, onde os outros estavam esperando que nem hienas famintas. O que eles fizeram comigo naquela noite? Meu Deus do céu, como pode existir tanta crueldade no mundo? Não foram só os 13 golpes de sempre. Eles me machucaram de formas que uma menina de 13 anos não deveria nem saber que existia. Os amigos do Raimundo, eles fizeram comigo coisas que até hoje me fazem acordar gritando no meio da noite. Quando tudo acabou, eu estava destruída, sangrando, com a alma despedaçada em 1000 pedaços.
Raimundo se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou: se você contar isso para alguém, a gente mata você devagarzinho. E antes de matar, a gente faz isso todo dia até você implorar para morrer. Eu nem conseguia mais chorar. Tinha ficado seca por dentro, como um poço sem água. Rastejei até meu cantinho, me encolhi debaixo do cobertor velho e fiquei ali, imóvel, esperando a morte chegar. Porque naquele momento eu tinha certeza de que não ia aguentar viver nem mais um dia. Como é que uma pessoa sobrevive a uma coisa dessas? Como é que o coração continua batendo depois de tanta dor? No dia seguinte, quando o sol nasceu, eu não conseguia nem levantar da esteira. Doía tudo por dentro e por fora. Meu pai, mesmo bêbado, percebeu que alguma coisa estava errada comigo. O que foi, menina? Você está doente? Eu disse que estava com dor de barriga, que ia passar. Ele acenou com a cabeça e voltou para a pinga dele. Foram os dias mais escuros da minha vida, meus queridos. Eu não comia, não falava, vivia que nem um fantasma pela casa. Na escola, quando eu conseguia ir, a professora Dona Mercedes vivia perguntando se estava tudo bem, mas eu só balançava a cabeça e não dizia nada. Como é que eu ia explicar o inferno que estava vivendo? Foi aí que lembrei de Dona Francisca. Uma tarde, quando todos saíram de casa, juntei coragem e fui até lá. Quando ela abriu a porta e me viu naquele estado, magra, abatida, com olheiras fundas, ela imediatamente me puxou para dentro e me fez sentar. Minha filha, que foi que aconteceu com você? Parece que viu o próprio demônio. E foi aí que eu desabei. Contei tudo o que tinha acontecido no meu aniversário, os amigos do Raimundo, as coisas terríveis que fizeram comigo. Dona Francisca foi ficando com a cara cada vez mais branca, e quando terminei de contar, ela estava tremendo de raiva. Isso não pode continuar assim, ela disse, batendo o punho na mesa. Esses desgraçados têm que pagar pelo que estão fazendo com você. Vou falar com o delegado hoje mesmo. Mas eu agarrei no braço dela, desesperada. Não, Dona Francisca, se eles souberem que eu falei, vão me matar. Por favor, não faça nada ainda. Ela respirou fundo e disse: está bem. Mas você não pode ficar naquela casa nem mais um dia. Vai dormir aqui comigo hoje, e amanhã a gente pensa no que fazer. Eu quis aceitar, mas tinha medo do que Raimundo faria se eu não aparecesse em casa. Eu preciso voltar, senão eles vão desconfiar. Dona Francisca me deu um remedinho para as dores e disse: se acontecer mais alguma coisa, você vem correndo para cá. Não importa a hora, e vou te dar uma coisa. Ela foi até um baú velho e tirou de lá uma faca pequena, bem afiada. Esconde isso, e se algum deles tentar te fazer mal de novo, você usa. É legítima defesa. Voltei para casa com a faca escondida na roupa, me sentindo um pouco mais protegida. Mas o medo continuava lá, roendo meu coração que nem bicho. Toda noite eu dormia com um olho aberto, esperando que algum deles aparecesse para me fazer mal. E não demorou muito para acontecer de novo. Uma semana depois, Cícero chegou em casa bêbado e com cara de quem queria briga. Meu pai tinha saído não sei para onde, os irmãos mais novos estavam na rua e eu estava sozinha com ele. Quando vi aquele olhar dele, soube que ia dar ruim. Vem cá, sua vagabunda, ele disse cambaleando na minha direção. Hoje é minha vez de brincar com você. Mas dessa vez eu estava preparada. Quando ele tentou me agarrar, puxei a faca e apontei para ele. Se chegar perto de mim, eu te corto, seu desgraçado. Ele riu, achando que era brincadeira, mas quando viu que eu estava falando sério, parou. Você não tem coragem, ele disse. Tem sim, respondi, com a voz tremendo, mas firme. E se você encostar um dedo em mim, eu conto tudo para todo mundo na cidade. Foi aí que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Cícero ficou com tanta raiva que partiu para cima de mim mesmo assim. E na briga, a faca acabou cortando o braço dele. Não foi nada grave, mas sangrou bastante. Ele começou a gritar que eu tinha tentado matá-lo, que eu era uma assassina. O barulho chamou a atenção dos vizinhos e logo apareceu gente na nossa porta querendo saber o que estava acontecendo. Foi aí que eu soube. Não tinha mais volta. Ou eu contava a verdade, ou eles iam me acabar de vez. Agora vocês querem saber como foi que eu escapei dessa? Como foi que uma menina de 13 anos conseguiu enfrentar uma família inteira de desalmados? Se vocês se inscreveram no canal, comentem aqui embaixo. O que vocês fariam no meu lugar? Correm ou ficam para lutar? Porque o que vem agora vai mostrar que às vezes a gente tem força que nem sabia que tinha.
atraída pelos gritos e pelo alvoroço. Quando ela viu Cícero segurando o braço cortado e me apontando como se eu fosse uma criminosa, logo entendeu o que tinha acontecido. Foi ela que me atacou, berrava meu irmão para quem quisesse ouvir. Essa menina é perigosa, tentou me assassinar. Mas Dona Francisca, que era respeitada na cidade por ser parteira e curar os enfermos com suas ervas, não se deixou enganar. Cícero, para de mentira, ela disse com aquela voz firme que não admitia contestação. Todo mundo aqui sabe que você anda bebendo que nem um condenado e fazendo arruaça. Que foi que você fez com essa menina para ela se defender assim? Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou de vez. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a raiva acumulada de tantos anos de sofrimento, mas eu não aguentei mais guardar aquele segredo que estava me matando por dentro. Ele me atacou! Gritei para todos os vizinhos que estavam ali na porta. Ele e os irmãos dele me fazem maldade todo ano no meu aniversário. Me batem, me machucam, fazem coisas horríveis comigo. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Todo mundo ficou olhando para mim como se eu tivesse falado em língua estranha. Algumas mulheres começaram a sussurrar entre elas, outras balançaram a cabeça com descrença. Cícero ficou pálido que nem defunto, porque sabia que agora o gato tinha saído do saco. Essa menina está mentindo! Ele tentou se defender. Está inventando essas coisas porque quer me prejudicar. Mas Dona Francisca se aproximou de mim e disse: Conta tudo, minha filha. Não tenha medo. Agora é a hora de falar a verdade. E foi aí que eu desabafei tudo, na frente de todo mundo. Contei sobre os aniversários de terror desde os 5 anos, sobre as surras contadas, sobre as violências que eles faziam comigo, sobre os amigos que Raimundo tinha trazido para me machucar no meu último aniversário. Falei chorando, gritando, com toda a dor que estava guardada dentro do meu peito há tanto tempo. As mulheres que estavam ouvindo ficaram horrorizadas. Dona Creusa, que morava ao lado, começou a chorar. Meu Deus do céu! Essa menina estava sendo torturada bem debaixo dos nossos narizes e a gente não sabia de nada. Outras começaram a lembrar de coisas estranhas que tinham notado. Meus machucados constantes, meu jeito assustado, como eu vivia evitando ficar sozinha com meus irmãos. Nesse momento chegou Raimundo, vindo não sei de onde, e quando viu a confusão, logo entendeu que a coisa tinha desandado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, tentando parecer inocente. Mas quando os vizinhos começaram a contar o que eu tinha revelado, a cara dele mudou completamente. Essa menina está mentindo, ele berrou. Está inventando essas histórias para nos prejudicar. Ela sempre foi problemática, sempre arrumou confusão. Mas Dona Francisca não deixou barato. Raimundo, pare de mentir. Essa menina veio na minha casa há tempo. Atrás, toda machucada, contando essas mesmas coisas. Eu vi as marcas no corpo dela. Foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Raimundo partiu para cima de mim, com os olhos injetados de ódio. Sua vagabunda, sua mentirosa, vou te matar. Mas os vizinhos seguraram ele e Dona Francisca me puxou para trás dela. Se encostar um dedo nessa menina, eu chamo a polícia, ela gritou. Nesse momento apareceu meu pai, cambaleando de tanto beber, querendo saber o que estava acontecendo. Quando os vizinhos contaram tudo para ele, a cara dele foi mudando devagar, como se estivesse acordando de um sonho ruim. É verdade isso, Antônia? Ele perguntou com a voz trêmula. Seus irmãos faziam essas maldades com você? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos vazios de quem tinha perdido a vontade de viver, e respondi: É verdade, pai. Todo ano, desde que eu fiz 5 anos, e o Senhor nunca percebeu nada, nunca me protegeu de nada. Ele ficou parado ali, balançando, processando o que tinha ouvido, e eu vi algo se quebrar dentro dele também. Meus filhos, ele murmurou, meus próprios filhos, e de repente ele explodiu numa raiva que eu nunca tinha visto nele. Partiu para cima de Raimundo como um touro bravo, gritando: Desgraçado! Como você pôde fazer isso com sua irmã, com sua própria irmã? A briga que se armou foi terrível. Meu pai, mesmo bêbado, ainda era forte do tempo que trabalhava na pedreira, e começou a socar Raimundo com uma fúria que parecia vir de todos os anos de dor acumulada. Cícero tentou ajudar o irmão, mas alguns vizinhos seguraram ele.
João, que tinha chegado nesse meio tempo, ficou parado, branco que nem papel, sabendo que também estava encrencado. Para, pai! Eu gritei, com medo de que ele matasse Raimundo ali mesmo. Para! Dona Francisca também pediu calma. Severino, para com isso. Vamos resolver isso do jeito certo com a polícia. Mas meu pai estava fora de si, anos de culpa e raiva explodindo de uma vez só. Foi preciso 3 homens para segurar meu pai e separar a briga. Raimundo ficou todo machucado, com o nariz sangrando e os olhos roxos. Vocês saem da minha casa hoje mesmo! Meu pai berrou para os 3. Não quero mais ver a cara de vocês. Saiam antes que eu mate vocês com minhas próprias mãos. Dona Francisca tomou a frente da situação. Essa menina não pode ficar nessa casa, ela disse. Vai vir comigo até resolvermos essa situação direito. E amanhã mesmo eu vou na delegacia fazer a denúncia. Raimundo, mesmo machucado, ainda tentou ameaçar. Se você nos denunciar, vai se arrepender. A gente volta para acertar as contas. Mas agora era diferente. Agora tinha testemunhas. Tinha pessoas que sabiam da verdade. Dona Creusa se manifestou. Se vocês encostarem um dedo nessa menina, vão ter que se ver comigo e com todas as mulheres desta rua. Já fizeram mal demais para ela. Outras vizinhas concordaram, formando uma corrente de proteção ao meu redor. Naquela noite, dormi na casa de Dona Francisca, pela primeira vez em anos me sentindo um pouco segura. Ela me deu um banho morno, passou pomada nos meus machucados, me deu comida de verdade e me botou para dormir numa cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiro macio. Eu chorei de alívio, porque finalmente alguém estava cuidando de mim como uma criança deveria ser cuidada. Amanhã a gente vai na delegacia, ela disse sentando na beira da cama. Vai ser difícil, você vai ter que contar tudo de novo, mas é a única forma de fazer justiça. E não se preocupe, eu vou estar do seu lado o tempo todo. Pela primeira vez em muitos anos, dormi sem pesadelos, sem medo, protegida por alguém que realmente se importava comigo. No dia seguinte, Dona Francisca cumpriu a promessa. Fomos até a delegacia, uma casinha pequena onde funcionava a única autoridade policial da cidade. O delegado, seu Manel, era um homem sério, de bigode grisalho, que ouviu minha história toda com atenção. Anotou tudo num caderno velho, fez perguntas detalhadas e no final disse: Menina, o que fizeram com você é crime grave. Vou mandar prender esses desgraçados hoje mesmo. Mas quando os policiais foram na minha casa, só encontraram meu pai bebendo e chorando sozinho. Raimundo, Cícero e João tinham fugido durante a madrugada, levando o pouco que tinham de valor. Sumiram que nem fumaça no vento, deixando apenas o cheiro do mal que tinham feito. Meu pai, quando soube que eles tinham fugido, desabou completamente. Perdi minha mulher, perdi meus filhos, falhei como pai. Ele chorava. Como é que eu vou olhar para minha filha sabendo que não soube protegê-la? Dona Francisca tentou consolá-lo, mas ele estava devastado demais para qualquer consolo. A notícia se espalhou pela cidade pequena, que nem fogo em palha seca. Uns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, alguns até duvidavam da minha palavra. Mas eu não me importava mais com o que os outros pensavam. Pela primeira vez na vida, eu tinha falado a verdade e me libertado daquele fardo terrível. Francisca sempre me defendia, dizia para todo mundo que me conhecia bem e sabia que eu não era de inventar mentira. Meu pai ficou numa situação lastimável depois que tudo veio à tona. O homem parecia ter envelhecido 20 anos numa semana só. Parou de trabalhar completamente. Vivia sentado na porta de casa, olhando para o nada, bebendo pinga desde que o sol nascia até a hora de dormir. Quando eu ia visitá-lo, ele me pedia perdão chorando. Dizia que era um pai inútil, que tinha falhado, comigo da pior forma possível. Minha filha, ele falava com a voz embargada, eu devia ter percebido o que estava acontecendo, devia ter te protegido. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo, sabendo que deixei aqueles demônios fazerem mal para você. Eu tentava consolá-lo, dizia que não era culpa dele, mas no fundo do meu coração eu sabia que ele podia ter percebido sim, se não estivesse sempre perdido na própria tristeza. Dona Francisca conversou comigo sobre o meu futuro. Antônia, você não pode voltar para aquela casa. Seu pai está muito doente, bebendo demais, e mesmo que seus irmãos não voltem nunca mais, não é lugar para uma menina crescer.
Ela tinha razão. Mas eu não sabia para onde ir. Não tinha mais ninguém no mundo além dele. Foi aí que ela me fez uma proposta que mudou minha vida. Que tal se você viesse morar comigo? Sou viúva, não tenho filhos, e você me ajudaria com os partos e com os remédios que eu preparo. Seria como se você fosse minha filha de coração. Quando ela falou isso, meus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez na vida, alguém estava me oferecendo uma família de verdade, onde eu seria cuidada e protegida. Aceitei na mesma hora, mas tinha uma condição. Queria continuar cuidando do meu pai também. Mesmo com todos os pesares, ele era o único sangue do meu sangue que me restava, e eu não podia abandoná-lo na condição que estava. Dona Francisca concordou. Disse que todo dia eu podia ir lá levar comida para ele e ver como estava. Mudei para a casa dela numa tarde de abril de 1956. Era uma casa simples, mas arrumada, com cheiro de ervas medicinais e limpeza. Ela me deu um quarto só meu, com uma cama de verdade, um guarda-roupa pequeno e até uma janela que dava para o quintal onde ela plantava suas ervas. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço que era só meu, onde podia dormir em paz. Dona Francisca começou a me ensinar o ofício dela. Me mostrou como identificar as plantas certas para cada tipo de doença, como preparar chás, pomadas e xaropes, como ajudar as mulheres na hora do parto. Conhecimento é poder, minha filha. Ela sempre dizia: quanto mais você souber, mais independente vai ser. E uma mulher independente nunca mais vai precisar aguentar maldade de homem nenhum. Aprendi rápido, tinha jeito para a coisa. Minha mãe sempre dizia que eu tinha mãos abençoadas, e agora eu estava descobrindo para que elas serviam. Em pouco tempo eu já estava ajudando Dona Francisca nos partos, segurando a mão das parturientes, limpando os bebês recém-nascidos. Era um trabalho que me dava paz, me fazia sentir útil, mas nem tudo era só alegria. À noite, quando eu deitava na minha cama nova, os pesadelos ainda vinham me assombrar. Sonhava com meus irmãos voltando para me pegar, sonhava com aqueles amigos malditos do Raimundo, acordava gritando e suando frio. Dona Francisca sempre vinha me acalmar, fazia um chá de erva cidreira. Ficava conversando comigo até eu conseguir dormir de novo. O tempo cura quase tudo, minha filha, ela dizia. Mas algumas feridas demoram mais para sarar. Você ainda é muito nova. Vai ver como daqui a uns anos essas lembranças ruins vão doer menos. Eu queria acreditar nela, mas tinha dias que parecia que aquela dor nunca ia passar. Durante esse tempo, chegaram notícias dos meus irmãos. Soubemos que eles tinham ido para São Paulo, trabalhar nas fábricas que estavam crescendo por lá. Francisco e Antônio, os dois que nunca participaram das maldades, mandaram uma carta dizendo que estavam bem, que tinham arranjado trabalho numa tecelagem. Mas dos 3 demônios, Raimundo, Cícero e João, nunca mais se soube notícia. Meu pai foi definhando aos poucos. A bebida estava acabando com ele, e por mais que eu levasse comida e tentasse cuidar dele, ele não melhorava. Estava se matando devagar, consumido pela culpa e pela saudade da minha mãe. Uma madrugada de junho, Dona Francisca bateu na porta do meu quarto. Antônia, acorda! Seu pai está muito mal. Corremos para a casa dele e encontramos o coitado caído no chão da cozinha, respirando com muita dificuldade. Tinha vomitado sangue, estava pálido, que nem cera de vela. Dona Francisca tentou fazer alguma coisa, deu remédio, fez compressa, mas ela mesma sabia que não ia adiantar. Está muito ruim, minha filha. Acho que chegou a hora dele. Fiquei ali do lado dele até o fim. Ele morreu na minha mão, pedindo perdão mais uma vez, dizendo que ia encontrar minha mãe e pedir perdão para ela também. Cuida da tua vida, minha filha, foram as últimas palavras dele. Não deixa o que aconteceu te impedir de ser feliz. E assim, aos 13 anos, eu fiquei órfã completa no mundo. O enterro foi simples, só eu, Dona Francisca e alguns vizinhos. Não chorei muito, porque, de certa forma, eu já tinha perdido meu pai há muito tempo, desde que minha mãe morreu e ele se afundou na bebida. Ali, na beira da cova, olhando descerem o caixão, pensei que agora eu estava realmente sozinha no mundo, mas ao mesmo tempo livre de todo aquele passado ruim. Dona Francisca me adotou oficialmente depois disso. Fomos no cartório, fizemos todos os papéis, e agora eu tinha uma nova família, pequena mas verdadeira. Agora você é Antônia Francisca da Silva, ela disse.
minha filha de coração e de documento. Pela primeira vez na vida, eu me senti realmente protegida, realmente amada. Com 15 anos, eu já era conhecida na cidade toda como a ajudante da parteira. As mulheres gostavam de mim. Diziam que eu tinha mãos suaves e jeito carinhoso. Comecei a ganhar um dinheirinho com o trabalho. Guardava tudo numa lata enterrada no quintal. Dona Francisca dizia que era importante eu ter meu próprio dinheiro, minha independência. Foi nessa época que apareceu na cidade um rapaz chamado Joaquim, filho de uma família que tinha se mudado do Ceará por causa da seca. Ele tinha uns 20 anos, trabalhava como carpinteiro. Era um moço sério, trabalhador, que não bebia nem fazia bagunça. Começou a frequentar a nossa casa porque a mãe dele teve complicações num parto e Dona Francisca cuidou dela. Joaquim era diferente de todos os homens que eu conhecia. Falava comigo com respeito. Nunca tentava me tocar sem permissão. Me olhava nos olhos quando conversava. No começo, eu tinha medo dele, como tinha de todo homem. Mas aos poucos, fui percebendo que ele era uma pessoa boa, de coração limpo. Esse rapaz gosta de você, Dona Francisca me disse um dia. E parece ser gente boa. Mas você ainda é muito nova. Tem que ter paciência, deixar o tempo passar. Ela tinha razão. Eu era nova demais e tinha feridas demais para pensar em namoro. Mas alguma coisa dentro de mim começou a despertar quando eu olhava para Joaquim. Era como se uma plantinha estivesse nascendo no meio das cinzas do meu coração. A vida estava tomando um rumo diferente, mais doce, mais esperançoso. Mas eu ainda não sabia que o destino guardava mais surpresas para mim. Algumas boas e outras nem tanto. O que vem agora vai mostrar como às vezes a vida da gente muda de uma hora para outra, quando a gente menos espera. Na cidade toda, as mulheres me procuravam não só para os partos, mas também para curar dores, fazer remédios caseiros e até mesmo para dar conselhos sobre a vida. Joaquim continuava aparecendo na nossa casa, sempre com alguma desculpa. Que a mãe dele precisava de um remédio, que queria fazer um móvel novo para Dona Francisca, que tinha ouvido falar de alguma mulher precisando de ajuda no parto. Mas eu sabia, e Dona Francisca também sabia, que ele vinha mesmo era para me ver. E eu, que no começo sentia medo de qualquer homem que chegasse perto, comecei a sentir uma coisa diferente quando ele aparecia. Antônia, Dona Francisca me disse numa tarde, enquanto estávamos preparando pomadas no quintal. Esse rapaz é sério com você. Já falou comigo que quer te pedir em namoro, mas está esperando você dar sinais de que aceita. Meu coração disparou quando ela falou isso. Havia muito tempo que eu sonhava com a possibilidade de ter alguém para chamar de meu, mas sempre vinha aquele medo, aquelas lembranças ruins do que meus irmãos fizeram comigo. Dona Francisca, eu disse, mexendo a pomada sem olhar para ela, como é que eu vou namorar se tenho medo de homem? Como é que vou deixar alguém chegar perto de mim se toda vez que penso nisso, lembro daquelas maldades? Ela parou o que estava fazendo e veio sentar do meu lado. Minha filha, ela disse com aquela voz sábia que sempre me acalmava. Nem todo homem é igual aos seus irmãos. Joaquim é diferente. Você mesma já percebeu isso. E o amor verdadeiro é como remédio. Vai curando as feridas aos poucos, com paciência e carinho. Ela tinha razão. Mas o medo ainda era maior que a vontade. Algumas semanas depois, Joaquim finalmente tomou coragem. Apareceu numa tarde de domingo, todo arrumado, com uma camisa branca limpa e o cabelo penteado com brilhantina. Pediu licença para falar comigo a sós, e Dona Francisca, com um sorriso maroto, disse que ia buscar umas ervas no mato e nos deixou, sozinhos na varanda. Antônia, ele começou com a voz meio trêmula. Você já sabe que eu gosto muito de você. Queria saber se você aceitaria namorar comigo. Sou trabalhador, não bebo, não faço confusão e prometo que vou te tratar sempre com respeito. Ele falou tudo isso olhando para o chão, vermelho que nem pimentão. Meu coração estava batendo que nem tambor na festa de São João. Parte de mim queria dizer sim na mesma hora, mas a outra parte estava com medo. Joaquim, eu disse, devagar. Você é um homem bom. Isso eu sei, mas eu tenho umas coisas do passado que me fazem ter medo. Você teria paciência comigo? Ele levantou os olhos e me olhou com tanto carinho que quase chorei. Antônia, eu sei que você passou por coisas ruins antes de vir morar com Dona Francisca. Todo mundo na cidade sabe um pouco da sua história, mas isso não muda nada do que eu sinto por você.
Posso esperar o tempo que for preciso. Foi assim que começou o nosso namoro, devagar, com muito respeito e paciência. Joaquim nunca tentava me forçar a nada. Nunca me tocava sem permissão, sempre me tratava como se eu fosse feita de cristal. Aos poucos, fui me acostumando com a presença dele, com os carinhos dele, com a ideia de que nem todo homem era igual aos meus irmãos. Namoramos por 2 anos e nesse tempo eu fui me curando por dentro. Joaquim tinha um jeito especial de me fazer sentir segura, protegida. Quando eu tinha pesadelos, ele ficava conversando comigo na varanda até eu me acalmar. Quando eu tinha crises de medo, ele segurava minha mão e ficava quieto do meu lado até passar. Em 1962, quando eu completei 19 anos, ele me pediu em casamento. Dessa vez foi diferente, mais formal. Veio com os pais dele, conversou com Dona Francisca, que era como se fosse minha mãe, e fez o pedido direito, como manda a tradição. Dona Francisca deu sua bênção, disse que não podia ter escolhido o melhor homem para mim. Casamos numa cerimônia simples na igrejinha da cidade. Eu estava nervosa, mas feliz. Dona Francisca chorou de emoção. Disse que era o dia mais feliz da vida dela, ver sua filha de coração subindo no altar. Joaquim estava lindo no terno emprestado do irmão, e quando ele disse sim na hora dos votos, eu soube que finalmente tinha encontrado minha família de verdade. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. Joaquim tinha construído ele mesmo, com suas próprias mãos, pensando em cada detalhe, para me agradar. Tinha uma cozinha grande, porque ele sabia que eu gostava de cozinhar. Um quintal onde eu podia plantar minhas ervas e um quarto com uma janela grande que dava para o nascente, para eu acordar vendo o sol nascer. Os primeiros meses de casada foram de adaptação. Eu ainda tinha muito medo da intimidade, das coisas de marido e mulher. Joaquim foi muito paciente comigo, nunca me pressionou, esperou eu ir me entregando devagar, no meu tempo. Quando finalmente conseguimos ter nossa primeira noite de amor de verdade, eu chorei, mas dessa vez de felicidade, porque descobri que aquilo podia ser bonito, carinhoso, diferente de tudo que eu tinha vivido antes. Em 1963, nasceu nosso primeiro filho, Severino, nome que escolhi para homenagear meu pai, apesar de todos os pesares. O parto foi difícil, mas Dona Francisca estava lá, me ajudando, me guiando, e quando ouvi o choro do meu bebê pela primeira vez, senti que meu coração ia explodir de tanta felicidade. Segurar meu filho nos braços, ver aquela criaturinha pequenina que tinha saído de dentro de mim, foi a coisa mais emocionante que já vivi. Olhei para Joaquim, que estava chorando de emoção também, e pensei, agora sim eu tenho uma família de verdade. Agora sim eu sei o que é amor. 2 anos depois veio Maria Francisca, uma homenagem à mulher que me salvou e me criou como filha. E em 1967 chegou José, nosso caçula. Nossa casa ficou pequena para tanta gente, mas estava cheia de amor, de risadas, de vida boa. Era tudo que eu sempre sonhei ter e achei que nunca ia conseguir. Joaquim era um pai maravilhoso, carinhoso com as crianças, me ajudava em tudo. Nunca levantou a voz para mim, nunca me faltou com respeito, nunca bebeu além da conta. Continuei trabalhando como parteira, agora com mais experiência ainda, e nossa vida estava boa, tranquila, abençoada. Mas em 1968, quando José tinha apenas 1 ano, recebemos uma notícia que mudou tudo. Um homem chegou na cidade perguntando por mim, dizendo que era irmão de Antônia Ferreira da Silva. Quando soubemos disso, meu sangue gelou. Era Raimundo, meu irmão mais velho, aquele demônio que tinha fugido anos atrás. Dona Francisca veio correndo me avisar. Minha filha, cuidado. Aquele desgraçado voltou e está perguntando por você. Diz que quer fazer as pazes, que mudou de vida, mas não confie nele. Gente ruim não muda. Assim não. Meu mundo desabou de novo. Eu pensava que estava livre para sempre daqueles fantasmas do passado. Joaquim ficou furioso quando soube. Ele não vai chegar perto de você nem dos nossos filhos, disse com uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Se for preciso, eu mato esse desgraçado com minhas próprias mãos. Mas eu sabia que Raimundo era perigoso e tinha medo do que ele podia fazer com minha família nova. Naquela noite, não preguei o olho, pensando no que fazer. Será que ele tinha mudado mesmo? Será que vinha em paz?
Ou estava planejando alguma vingança por eu ter contado a verdade e feito eles fugirem da cidade? Uma coisa eu sabia: não ia deixar ele destruir a vida boa que eu tinha construído. Dessa vez, eu não era mais uma menina indefesa. Agora eu tinha uma família para proteger. Aqueles olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas, cheios de maldade. Joaquim estava no trabalho, as crianças brincando no quintal, e eu estava sozinha quando ouvi a batida na porta. Quando abri e vi quem era, meu coração quase parou. Ele estava ali parado, com um sorriso falso no rosto, como se fosse a coisa mais natural do mundo aparecer depois de 12 anos. "Oi, irmãzinha", disse com aquela voz que me dava arrepios. "Você cresceu, ficou bonita, e soube que agora é casada. Tem filhos. Que beleza." Segurei firme na porta, sem deixar ele entrar. "O que você quer aqui, Raimundo? Depois de tudo que fez, ainda tem coragem de aparecer na minha casa?" Ele deu uma risadinha que me fez lembrar de todos os horrores do passado. "Calma, irmãzinha. Vim em paz. Só quero conversar. Mudei muito. Virei crente. Agora sou homem de Deus. Não acreditei nem um pouquinho naquela encenação. Conhecia meu irmão muito bem para saber que ele era capaz de qualquer mentira para conseguir o que queria. Não tenho nada para conversar com você. Vá embora antes que meu marido chegue, porque se ele te ver aqui, vai dar problema." Mas Raimundo não se intimidou. "Ah, irmãzinha, não seja assim. Sei que você ainda está magoada com as coisas do passado, mas éramos todos muito novos, não sabíamos o que estávamos fazendo. Agora eu vim pedir perdão, fazer as pazes com a família." A cara de pau dele era tanta que chegava a ser impressionante. "Perdão?" eu gritei, sem conseguir me controlar. "Você acha que pedindo perdão vai apagar tudo o que vocês fizeram comigo? As surras, as humilhações, as violências? Você destruiu minha infância, quase acabou com minha vida." As crianças pararam de brincar e vieram ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele mostrou a que realmente tinha vindo. Os olhos dele mudaram, ficaram duros, ameaçadores. "Cuidado com o que fala, Antônia. Pode ser que seus filhinhos ouçam coisas que não devem ouvir." A ameaça era clara. E eu entendi na mesma hora que ele não tinha mudado nada. Continuava o mesmo demônio de sempre. Entrei para dentro e tranquei a porta, mas ele não foi embora. Ficou ali na frente de casa, sentado na sombra de uma árvore, como se estivesse esperando alguma coisa. Mandei as crianças para dentro, fechei todas as janelas e fiquei esperando Joaquim voltar do trabalho. Quando ele chegou e viu Raimundo ali, a coisa ficou feia. "Que é que esse desgraçado está fazendo aqui?" Joaquim berrou, partindo para cima dele. Mas Raimundo se levantou devagar, com aquele sorriso maldoso. "Calma, cunhado. Só vim visitar minha irmã, matar a saudade. Família é família, não é mesmo?" Joaquim estava com os punhos cerrados, pronto para brigar. "Sai daqui agora, se não quer apanhar." Joaquim gritou. "Não quero você perto da minha família." Raimundo riu e disse: "Que violência, cunhado, e eu que pensei que você fosse um homem civilizado. Mas tudo bem, eu vou embora. Só vim dar um recado para minha irmãzinha." Ele se aproximou da porta e gritou para que eu ouvisse: "Antônia, lembra que você tem uma dívida comigo. Uma dívida muito antiga, e dívida tem que ser paga, mais cedo ou mais tarde." Depois disso, ele foi embora, mas deixou o recado claro. Não tinha vindo em paz, tinha vindo cobrar alguma coisa. Naquela noite, conversei tudo com Joaquim. Contei coisas que nunca tinha contado antes. Detalhes dos horrores que vivi para ele entender o perigo que estávamos correndo. Joaquim ficou branco de raiva. Disse que no dia seguinte ia procurar o delegado, fazer um boletim de ocorrência, pedir proteção. Mas quando fomos na delegacia, o novo delegado, que tinha chegado há pouco na cidade, disse que não podia fazer nada. Ele não fez nada de concreto ainda. Ficar na rua não é crime. Se ele ameaçar diretamente ou tentar alguma coisa, aí vocês voltam aqui. Era a mesma história de sempre. A justiça só funciona depois que o mal já foi feito. Raimundo ficou na cidade por uma semana, sempre aparecendo onde eu estava. Se eu ia na feira, ele aparecia por lá. Se eu ia fazer um parto, ele estava na volta da casa quando eu saía. Não falava comigo, só ficava me olhando com aquele sorriso maldoso, me lembrando que estava ali, que não ia esquecer da tal dívida. Uma noite, acordei com um barulho estranho no quintal. Joaquim tinha saído para ajudar num parto difícil numa fazenda distante, e eu estava sozinha com as crianças.
Levantei devagar, peguei a faca que guardava embaixo da cama e fui até a janela espiar. Era Raimundo, mexendo nas plantas do meu quintal, como se estivesse procurando alguma coisa. Meu sangue ferveu de raiva. Abri a janela e gritei: "Sai do meu quintal, seu desgraçado! Vou chamar a polícia!" Ele levantou a cabeça, me viu na janela e fez um gesto obsceno que me fez lembrar de todas as maldades do passado. "Só estou dando uma olhada nas suas plantinhas, irmãzinha. Que ervas interessantes você cultiva aqui." Naquela madrugada, entendi que ele não ia desistir, que tinha vindo com algum plano ruim. No dia seguinte, quando Joaquim voltou, tomei uma decisão que mudaria nossa vida para sempre. "Joaquim, a gente tem que sair daqui. Esse homem não vai nos deixar em paz. Ele é capaz de fazer mal para as crianças só para me atingir." Joaquim resistiu no começo. "Por que a gente tem que sair? Esta é nossa casa, nossa cidade. Ele que tem que ir embora." Mas eu expliquei para ele que conhecia meu irmão, sabia que ele era capaz de qualquer maldade. "Se ficarmos aqui, ele vai acabar destruindo nossa família. É melhor recomeçar longe daqui." Foi aí que Dona Francisca, que já estava com mais de 70 anos, fez uma proposta. "Minha filha, tenho uma prima em Tefé, no Amazonas. Ela sempre me escreve dizendo que lá precisa de parteira, que é uma cidade crescendo. Por que vocês não vão para lá? Eu fico aqui cuidando das coisas, e quando esse desgraçado cansar de procurar, vocês voltam." A ideia de deixar Dona Francisca me partiu o coração, mas era a única saída. Não podia arriscar a vida dos meus filhos por causa dos fantasmas do meu passado. Em 3 dias organizamos tudo, vendemos a casa, juntamos nossas poucas coisas e numa madrugada partimos para Tefé, no primeiro barco que desceu o rio. Raimundo descobriu nossa fuga e ainda tentou nos seguir até o porto, mas quando chegou lá, nosso barco já estava longe. Vi ele na margem, gritando e fazendo gestos ameaçadores, mas dessa vez eu estava fugindo como uma mulher adulta, com marido e filhos para proteger, não como uma menina indefesa. A viagem até Tefé foi longa, difícil, mas cheia de esperança. Joaquim segurava minha mão e dizia: "Vamos recomeçar, amor. Vamos construir uma vida nova onde ninguém possa nos incomodar." E foi isso que fizemos. Em Tefé, encontramos uma cidade pequena, mas acolhedora, cheia de oportunidades para quem queria trabalhar. Joaquim montou uma carpintaria que logo ficou famosa na região. Eu voltei a trabalhar como parteira, ajudando as mulheres ribeirinhas nos partos difíceis. Nossos filhos cresceram livres, seguros, sem saber dos horrores que eu vivi na infância. Construímos uma vida boa, cheia de amor e paz. Anos depois, soubemos que Raimundo tinha morrido num acidente, bebendo e brigando numa cidade qualquer do interior. Quando recebi a notícia, não senti tristeza nem alívio. Senti apenas que um capítulo ruim da minha vida tinha se fechado para sempre. Hoje, com meus 81 anos, posso dizer que venci. Construí uma família linda, trabalhei com dignidade, ajudei centenas de crianças a nascer. Curei muitas dores com minhas mãos. O mal que meus irmãos plantaram em mim não conseguiu destruir o bem que eu carregava no coração. Meus queridos que me ouviram até aqui, quero que vocês saibam que não importa quão escura seja a noite, sempre vem o amanhecer. Não importa quão profundo seja o sofrimento, sempre há uma saída. Eu sou prova viva de que é possível recomeçar, que é possível ser feliz depois de tanto horror. Se vocês estão passando por alguma situação de violência, não tenham medo de pedir ajuda. Gritem, denunciem, fujam se for preciso. Sua vida vale mais que qualquer coisa. E se conhecem alguém que está sofrendo, estendam a mão, sejam a Dona Francisca de alguém. Inscreva-se no canal para ajudar outras pessoas a ouvirem histórias como a minha. Contem suas próprias histórias nos comentários. Juntos podemos formar uma corrente de amor e proteção que vai muito além desta tela. Obrigada por me ouvirem, por me darem forças para continuar espalhando esperança. Que Deus abençoe todos vocês.